gente sempre conversava muito sobre isso, porque era uma coisa que poderia acontecer. Não é agora por causa da Covid, nada disso. Então, a gente sempre falava sobre isso. E ela pressentiu que ela ia morrer, porque eu levei ela, fui daqui de Joanópolis até Bragança, a gente foi no carro, o carro estava um silêncio, né? Aí ela virou para mim e falou assim, vamos conversar. Eu falei, o que você quer conversar? Bom, se chegar lá, não tiver nada, não for nada, tudo bem, a gente volta para casa. Agora, se eu for para lá e eu morrer, o que vai acontecer? Que ela queria saber como que eu ia me cuidar. Quem que vai fazer sua comida? Essas coisas. Quem que vai arrumar as suas coisas? Eu falei, eu. Olha, se eu disser para você que até hoje eu me sinto, eu estaria mentindo. Hoje está mais calmo. Eu vivi isolada uns 3 anos. Eu ia do serviço para casa. Quem me ajudou muito foi minha filha. Ela não me deixava, ela ficava brava comigo. Porque ela dizia, mãe, a vida está aí, a Silvia não vai custar que você fique aqui. Mas eu não tinha. Ficava naquele apartamento sozinha. Eu acho que eu ainda tenho muita sequela desse luto que, para mim, não é totalmente resolvido. Desencadeado pela questão do preconceito LGBT. Eu acho que eu teria a mesma dor se fosse um casal hétero. A dor seria igual, a perda seria igual, mas o preconceito não estaria como pano de fundo. Isso te desqualifica um pouco, desmerece o teu lugar. Acho que nada se compara com nada. Relações não se comparam com outras relações e os lutos também não se comparam em hipótese nenhuma. Né? Cada pessoa a gente tem a dor por todas as perdas, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendi que o luto é um processo muito solitário. Não houveram avisos, não houveram índices, não houve um cenário para isso. Ele foi embora. E eu congelei. Eu não pude me despedir. Você tem que viver. E você tem que arrumar meios e arrumar ferramentas. E você não sabe como. O luto nunca vai passar. Hoje ele está na minha frente, ele pode ficar ao meu lado, então eu vou poder caminhar melhor. Mas ele nunca vai ficar atrás, me empurrando. Vai, você está livre. Não. Ele é o amor da minha vida. Eu vivi com ela 35 anos. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Vivíamos 24 horas por dia juntas. Fazíamos tudo juntas. Tudo, sempre, desde o início. E ela era uma pessoa de muita personalidade mesmo. Quando ela faleceu, muito disso ruiu. Ou pelo menos que eu achei que ruiu. Eu achei. Não é verdade. Eu vejo que eu consigo dar conta no dia a dia do mesmo jeito. Mas, às vezes eu me pego assim, nessa coisa de sozinha, e fica difícil. Porque quando você tem assim um pilar junto com você, é fácil. Eu estou numa casa que ainda não é minha. Tem caixas fechadas ainda. Andar nela é difícil. E eu entro em desespero quando eles vão no meu apartamento, onde nós sempre moramos, dizendo que eu teria 2 meses para sair de lá. O quanto eu estava sendo torturada, eu assinei um documento e depois eu entrei no processo, como sendo eu sendo coagida psicologicamente, eu abri a mão do direito de moradia. Essa advogada conseguiu, então foi também uma coisa muito doída, entrar com um processo de união estável, mesmo depois dela tendo morrido. Assim, era um caos, eu não poder viver o luto, porque nós nunca casamos, a gente só morava junto,
numa fantasia de um dia vamos casar em Paris, vai ser lindo e maravilhoso. O nosso sonho. Essa foi uma história muito complicada, porque no momento que ele morreu, eu também descobri que era soro positivo. Então, era uma época que não havia tratamento, não havia nada para se fazer, foi um desespero total. Ainda mais se tratando de uma doença que tinha uma conotação moral tão forte, tão complexa, sabe? Que você já tem a questão de você ser um homem gay, que já vem carregado de culpas e de questões, que não era bem o meu caso, mas, enfim, é uma carga muito grande. Era um luto sobre a morte dele e sobre a minha também. A enorme possibilidade de eu morrer também. Eu sou quem eu sou, não por causa do HIV, mas por causa do luto prematuro, da dor de ter passado por aquilo tudo. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu foi que logo depois do falecimento, eu senti uma necessidade louca de me reencontrar. Eu achei que eu tinha perdido a minha identidade. Perdido. Porque eu não sabia mais quem eu era. Alguns dias depois eu fui no supermercado, achando que eu ia comprar alguma coisa. Eu entrei no supermercado, não consegui comprar nada. Porque eu não sabia escolher se eu gostava de Nescafé ou qualquer outra coisa, entendeu? As decisões sempre eram decisões em conjunto. Então, o que será que a Teresa quer? Ah, ela gosta disso, eu gosto daquilo, e começa a comprar e tal. Acho que nós vamos fazer isso. Sempre nós. Então, chegou uma hora que eu falei, quem que eu sou? Eu não sei nem o que eu gosto, não sei o que eu quero. No meu aniversário, daquele ano mesmo, eu fui para Guaíra, na cidade dela. Eu fui porque ela tinha a mãe da Viva, tem a irmã dela que eu gosto muito, e eu tinha amigos lá que eram amigos delas e que me acolheram muito bem, né? Que sabia muito bem dela, e eles queriam que eu fosse lá para me festejar meu aniversário, porque diziam assim que eu estando lá, eu era um pedaço dela. E eu fui. Mas era aquela coisa assim de eu estar lá e não estar. Eu chorei muito, porque como ela me levava em todo lugar lá, e cada lugar que ela me levava, eu relembrava. Então foi assim também, não foi legal, né? Aí eu voltei e depois eu não saí mais. Eu não vou mais. Deixa eu ter meu luto do meu jeito. Nós éramos dois, completamente diferentes em todos os aspectos. Ele mais velho, eu mais novo, ele ponderado, organizado, eu louco, aventureiro. Então, essa minha personalidade trouxe ele um pouco mais para a jovialidade, para, às vezes, até com um pouco de irresponsabilidade. E todo o perfil dele me trouxe para a responsabilidade, para a maturidade. Então, nós nos tornamos um. Ele foi embora, ele levou ele inteiro, e essa metade que tinha sido construída, e essa metade que ficou, eu ainda não reconheço que sou eu. Como é que lida com isso? Né? Quando eu voltava para casa, eu me via fazendo os rituais de olhar para cima para ver se a luz estava acesa, se ela já tinha chegado. Uhum. Era uma coisa instintiva. Baixava o olhar, já estava chorando. E me via assim, agora eu tenho que recomeçar a vida. O maior dor de uma pessoa que perde alguém é os outros não saberem e não reconhecerem que aquela é o amor da sua vida, que você vivia, dormia, fazia sexo, tinha uma vida em comum, tinha objetivos, tinha o futuro. Nós éramos colegas de trabalho. Então, no início da nossa relação, era uma relação de amizade, muito de encantamento. Pouco tempo depois, fomos morar juntas e fomos casadas por 25 anos. Na família, fomos muito discriminadas. A mãe dela me torturou muito.
onde eu era a sobrinha postiça. O filho, que era casado, a mulher era nora. Bom, eu conheci ela quando eu tinha 24 anos. Então, foi numa época onde assumir a homossexualidade era uma coisa dificílima. Era uma coisa que ninguém fazia, porque não dava. Então, quando viemos aqui para Joanópolis, eu falei, olha, não vamos assumir para ninguém, não vamos falar para ninguém. Tá bom, não vamos falar para ninguém, uma cidadezinha pequena, a gente não sabia como é que era a reação das pessoas frente a duas mulheres e tal. Não, era minha prima, essa coisa de falar que era prima, né? Eu tinha um diretor que ele era homofóbico radical, saca? Ele falava claramente, se eu ver dois homens de mão dada, eu vou vomitar. E eu estava nesse ambiente quando o meu parceiro adoeceu. O dia que o meu parceiro morreu, eu tive que pedir licença, falando que eu ia visitar um amigo, e fui para o velório. E no dia seguinte eu era um viúvo, que não tinha direito a viver a minha viuvez, não tinha direito a uma licença por viuvez, não tinha direito de comentar que eu era viúvo. E aquilo foi insuportável para mim, e eu pedi demissão, não quis mais falar, eu não posso trabalhar nesse ambiente, não vai ser saudável, eu não vou conseguir. Não era farra. Era uma estrutura familiar. Era um casamento com obrigações, com deveres, com decisões, com responsabilidades. Só que nós decidimos não nos machucar. O que acontece dentro dessa porta não é da conta da humanidade. Não é que não é da conta de ninguém, não é da conta da humanidade. E depois eu percebi que era importante que tivesse sido público, porque não houve reconhecimento. Eu me tornei invisível depois do falecimento dele. Não é reconhecido socialmente. Aquela história, eu teria feito diferente? Claro, depois de ter vivido, você pensa muita coisa. Eu teria ocupado o meu lugar de uma maneira muito melhor. A vida toda, não só na doença, como companheira. Quando ela faleceu, para mim foi a maior surpresa que eu podia ter. Todo mundo sabia que a gente era um casal, menos eu. As pessoas vinham na loja, me ligavam, vinham em casa para dar os pêsames. Eu acho que o fato de ser reconhecida como viúva dá um respeito. Você passa a ser respeitado. Reconhecimento da dor, porque as pessoas reconhecem o quanto essa dor é profunda. Porque eu já perdi meus pais, eu já perdi muita gente, mas eu nunca tinha perdido o meu amor. Quando ele foi internado, era muito vaidoso, né? Um homem muito bonito e tal. E ele ficou muitos dias sem fazer barba. Eu falei, Cícero, eu vou chamar porque ali tinha um rapaz que passava, um barbeiro, que passava todos os dias para fazer a barba, cortar o cabelo e tal. Eu disse, Cícero, eu vou chamar o barbeiro para ele fazer sua barba e cortar um pouquinho seu cabelo, que ele era bem calvo, mas tinha um cabelinho aqui. E ele falou, tá bom. Aí eu chamei o barbeiro, aí o barbeiro entrou, quando o barbeiro olhou para ele, falou, eu não vou só atender. Virou as costas e foi embora. Eu entendo isso, gente. Era uma época muito difícil. Ninguém sabia exatamente o que era aquilo. E aí eu peguei e fiz a barba dele. Essa, para mim, é uma cena que eu não vou esquecer nunca mais, porque ele causou muita dor nele o rapaz não ter feito a barba para ele. E aí eu pegava, tocava nele, dava beijo, ficava junto, tal, para ele entender que aquilo era uma coisa de fora, não era de dentro da nossa casa. Porque eu fui falar assim, você quem é? Aí pela primeira vez eu falei, eu sou a companheira dela. Porque eu pensei, porra, se acontecer alguma coisa, eles não vão deixar eu ficar perto. A partir daí, eu fui muito respeitada. E aí as meninas então me chamaram, as duas enfermeiras que estavam ali com ela. Olha, ela voltou à consciência, você quer falar com ela? Eu falei, quero. Olha, foi uma coisa assim de 40 segundos. Aí
A gente ainda se despediu. Eu disse que eu amava muito ela. E ela disse que me amava também. Depois ela fechou os olhos, adormeceu. Pegaram ela, levaram para o cateterismo. E lá ela teve outra parada cardíaca e não conseguiram mais voltar. Então, assim, até isso, eles permitiram que eu ficasse, que eu tivesse esse momento com ela. Poderia ela não ter falecido, mas ela faleceu. Se eles não tivessem permitido a minha entrada, eu teria perdido essa oportunidade, que foi uma coisa... Eu nunca vou esquecer ela dizendo que ela me amava. Nunca. Eu acho que é uma situação muito rara isso. Você ainda poder se despedir da pessoa. Ela levantou cedo, me deu um beijo aqui nesse rosto que até hoje eu não esqueço. E ela disse assim, fica com Deus, eu te amo. Eu estava meio dormindo, mas eu até hoje esse beijo está aqui. E esse te amo está até aqui hoje, ouvindo muito suave. Ela falou muito baixinho. E foi. Não matou, ela foi trabalhar. Cada vez mais o amor foi crescendo. Mais ainda, a gente viajava, ela me protegia muito. Sabe aquele amor gostoso que você diz assim, meu Deus, eu acho que tudo podia acontecer na minha vida. Nossa, eu nem posso te dizer que delícia, que delícia. Muitos momentos da dor já não são tão intensos. Só que, em compensação, a saudade é dilacerante. Sabe que todo mundo fala, assim, que a saudade dói? Ela é física. E hoje eu falo tranquilo, apesar de eu sentir ainda, né, que eu gostaria de que ela estivesse ainda aqui ao meu lado. É um amor muito lindo ainda. Eu sempre falo, ela está me esperando. Onde ela estiver, está. Esperando. Chore seu luto. Em público. Jamais esconda que você é uma pessoa enlutada porque você perdeu o amor, ou por morte, ou por separação. Torne pública as suas relações. Mesmo que você for uma pessoa reservada, para os seus amigos, para os seus familiares. É um absurdo uma pessoa perder um ente muito amado, muito querido, alguém que dorme com você, e a família não entender que isso é um luto. Chore. Em público. Em termos da discriminação, não se deixe pressionar, tenha um bom advogado junto, antes de você assinar qualquer coisa. Estou vendo o aspecto legal. Eu me ferrei muito, todo o desgaste financeiro desse documento que assinei. O desgaste seria menor. Eu teria sofrido do mesmo jeito, mas sem perder tanto dinheiro. Eu diria, em caso de preconceito, primeiro a máscara é em você. Se preserva. Depois você vai cuidar dos outros, senão você vai morrer junto. Eu acho que parte de mim morreu porque eu não respeitei. E eu venho resgatando essa parte para eu voltar a ser inteira. Com cicatriz, né? Eu diria que hoje eu sou quase inteira. Ainda não sou inteira, mas sou quase. Procure o seu grupo. Você vai conseguir o apoio com um grupo LGBT. De verdade. Primeira coisa. E, em segundo lugar, uma terapia. De alguém que tenha um conhecimento sobre o luto, que vai conseguir entender e direcionar melhor isso. Acho que sem isso fica muito difícil. Então eu aprendi com o luto que eu não passo nenhum dia sem falar para as pessoas que eu amo, que eu as amo. Nenhum dia, cara. Sabe, não é muito o que
as pessoas podem fazer pelas outras que estão com dor. Sabe, pega na mão, você não tem que fazer nada, você não tem que dar nada, você não tem nada. Ouça. Não omita opinião. Chora. Chora porque tem muita lágrima para sair. Você é a pessoa mais forte que você pode ter ao seu lado. Viver esse luto, eu acho que a gente tem esse direito de viver. Viver esse luto, mas não se abandonar. Não abandonar a si próprio mesmo. É viver, é lembrar de coisas boas que conviveram juntas, ou juntos, né? Porque viver é lembrar cada momento bom, né? E dar a bola para cima, sabe? Não se esquecer de você. Eu tentei quase esquecer de mim e não foi bom. Ainda bem que eu tive amigos, minha filha, que me ajudou. Porque senão não era legal.